bem, estamos de volta aqui na nossa série de vídeos sobre tópicos de teologia. Você que estuda teologia, você que quer aprender mais, você que tem encontrado dificuldade, porque realmente, né, professor? A pessoa vai estudar teologia, é tanta informação paralela, né? A teologia é tão multidisciplinar, tão transdisciplinar, passa pela história, pela filosofia, pela sociologia, e o aluno começa a perceber o que a gente já sabe há muito tempo, que numa aula de teologia você não vai aprender tudo. Com Então, certeza. essa série aqui, essa série é sobre tópicos de teologia, e hoje eu estou aqui com o meu amigo, meu mestre, professor Ivanil, que vai mostrar para a gente e vai falar para a gente, vai compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento sobre Trindade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Leclerc. Agradeço aí, uma honra estar aqui. Prazer estar contigo mais uma vez. Prazer meu. E Trindade é um assunto quente, hein, mestre? Que Mu- mexe com a cabeça da turma, não é não? Muito, muito. A doutrina da Trindade é o que distingue o cristianismo das outras duas religiões monoteístas, né? Que é o judaísmo e o islamismo. A doutrina da Trindade, o Yaroslav Pelikan, que é um grande historiador da igreja, ele fala que o auge do desenvolvimento da igreja primitiva, da doutrina, né, das doutrinas da igreja primitiva, se encontra na doutrina da Trindade. Então, de modo que a gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que é uma pessoa que nega a doutrina da Trindade, ela não pode ser chamada de cristã. E olha, isso que você está falando é tão sério, né? Que nós precisamos realmente repensar a nossa postura, porque a maioria dos nossos alunos, irmãos, líderes, não sabe nada de Trindade, né? Não sabe nem explicar, né? E Exato. nem gosta, né? Nem gosta de falar desse assunto, né? Até Uhum. foge do assunto. Por isso que ele é tão importante. Mestre, projeta para gente aí o seu PowerPoint e vamos juntos aí nessa viagem da Trindade que ela é fascinante. Eu estou muito interessado nesse tema. Vamos lá. Tá vendo a tela aí? Estou vendo? Tá. Então aqui essa máxima aqui é a máxima fundamental da doutrina da Trindade, que é um só ser de Deus, três pessoas distintas. Então isso não pode sair de cena nunca, a gente tem sempre que ter isso bem claro para a gente, que Deus é um só, não há três deuses, né? Há um só Deus, verdadeiro, todo-poderoso, um só ser, mas em três pessoas distintas. Isso é a doutrina da Trindade, isso é base, né? Então, como eu falei aqui, a doutrina da Trindade distingue o cristianismo das outras duas principais religiões monoteístas, que são o judaísmo e o islamismo. Lembrando que o cristianismo nasce num berço judaico. O cristianismo nasce no berço do judaísmo, e por isso que as primeiras heresias que vão surgir na história sobre heresias cristológicas e heresias que vão negar a todo custo a doutrina da Trindade são no meio judaico. Então você vai ter os ebionitas, por exemplo, que eram sucessores daqueles judaizantes que Paulo tanto combateu nas cartas, principalmente Gálatas, Filipenses, que eles não vão negar que Jesus é o Messias, mas vão negar que Jesus é Deus. É, em função de quê? Do monoteísmo judaico. Você pega lá Deuteronômio capítulo 6, você tem o Shema, Israel, né? Ouve, Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. Então, eles pegam muito essa linha, eles vão negar completamente a distinção de pessoas na divindade. Tá? E Bom, essa maneira de pensar, ela reverbera até hoje entre a gente, né, mestre? sim, com certeza. E tem algumas heresias antigas que as pessoas, às vezes, sem perceber, vão escorregar e vão cair nelas. Tá? Vou falar Verdade. aqui. Vamos lá. Então, essa distinção, contudo, não faz do cristianismo uma religião que crê e adora três deuses, mas um só Deus em essência e, ao mesmo tempo, três em personalidade. Isto é, três pessoas distintas num só ser de Deus. Ah, eu vou acabar de ler aqui o parágrafo e vou discorrer algumas coisas importantes aqui. Então, a doutrina da Trindade, né, como eu falei, distingue o cristianismo das outras duas principais religiões monoteístas, que é o judaísmo e o islamismo. Essa distinção, contudo, não faz do cristianismo uma religião que crê e adora três deuses, mas um só Deus em essência, em substância, e ao mesmo tempo três em personalidade, isto é, três pessoas distintas num só ser de Deus. Essa terminologia, essência
personalidade não surgiu do nada. Você não vai achar esses termos na Bíblia. Você não vai achar o termo trindade na Bíblia. E, aliás, quem nega a trindade, né, vai usar muito esse argumento, que é um argumento muito fraco, né, na verdade, né? Ah, a palavra trindade não está na Bíblia. Não quer dizer nada, né? Várias outras palavras também que são doutrina também não estão na Bíblia, É né? verdade. Né? Por exemplo, mestre, Por exemplo, grupos que vão falar, por exemplo, trindade, que vão negar a trindade, né? Exemplo, Testemunho de Jeová, negam a trindade. Aí você vai falar assim, Testemunho de Jeová também não aparece na Bíblia, é né? verdade. Então, enfim, ah, não é por aí, né? A teologia ela vai usar termos, né? Como, por exemplo, onisciência, onipotência. Você não vai ver isso na Bíblia. Isso surge na escola alexandrina no Egito. Então vem ali de Clemente de Alexandria, Orígenes, esses termos que eles vão começar a usar para descrever Deus, né? A, a infinitude de Deus, enfim, vários termos teológicos, né? Então a teologia é usada para isso, para explicar as Sagradas Escrituras, né? Então, esses termos, essência, e personalidade, ou substância e personalidade, pessoas, né? A gente, para entender isso aqui, como que surge, eles vão surgir já na patrística, né? Lembrando que a patrística é uma época da igreja, que vai até o século 6, 7, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e até o século 5, né, foi um desafio. Então, assim, a doutrina da Trindade, ela é um mistério, sem dúvida nenhuma. Agostinho dizia, né, que, olha, eu vou tentar aqui descrever aquilo que é inexprimível, né? Então, assim, é inexprimível. Como que a gente vai entender? A gente mal entende nós mesmos, né? Como quanto mais entender a ontologia, ou seja, a relação interna das três pessoas da Trindade, da divindade, que nem os anjos conseguem alcançar. Quem sabe as coisas que são do Senhor a não ser o Espírito do Senhor, né? Que nele está. Mas, como a revelação, né? As Sagradas Escrituras, elas nos dão relatos claros do Deus triuno, né? A doutrina da Trindade, ela é inerentemente bíblica, não é explícita, não é tão explícita, mas ela é implícita em vários pontos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A fórmula batismal, por exemplo, né? É clássico, né? Jesus ensina batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo de Jesus, você tem a voz no céu, a voz do Pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre o Filho em forma de pomba. Então, assim, vários outros textos, né? A criação do ser humano, né? Façamos, né? No plural, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E, obviamente, Mas que não é. a Sim, ordenança batismal talvez seja o texto com mais clareza, né? Com sim, mais assertivo, né? Com relação à Trindade, né? sim, com certeza. Tem um texto em 1 João, capítulo 5, que é uma variante textual, que as versões mais recentes, as melhores traduções mais recentes já removeram, porque não faz parte dos melhores manuscritos. 1 João 5, 7, se não me engano, que há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes três são uns, são um. É uma variante textual, só vai aparecer em manuscritos da Idade Média, ou seja, já foi descartado. Então você vai pegar, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, já não tem mais. E algumas Já não traduções, tem. a NVI, se não me engano, não tem também, e outras vão Não, tem colocar no máximo entre colchetes, né? Então, exatamente. então não pode usar esse texto aí para a prova da doutrina da Trindade, não. Ah, enfim, não dá, né? Então, assim, Não dá, a gente tem que recorrer, não tem como fugir, a gente tem que recorrer à tradição, a gente tem que recorrer aos pais da igreja, porque é até o século V que toda a teologia, absolutamente toda, vai ser desenvolvida. O que vai acontecer depois é crítica, mudança, adaptação, copia e cola. Mas ninguém, defesa, né? defesa ou crítica, nada vai mudar. Você vê que a própria reforma protestante, os reformadores voltam muito a Santo Agostinho, né? Nas questões Sim, anti-pelagianas, né? Mas vão atacar Agostinho por outro lado, também no antidonatismo, enfim. Todo mundo está recorrendo aos pais da igreja, sempre, né? Chamar as autoridades deles. Porque estão mais próximos, né? Do evento, do advento de Cristo, né? Estão mais é próximos ali. verdade, é Você pega verdade. Discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos, né? Estão ali exato. Você pega, respirando essa fase. claro, você pega Irineu, por exemplo, Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Então Pois você vê que é, certamente tinha coisa que o apóstolo João falou de Policarpo, que ele sabia. Policarpo foi pastor, foi bispo de Irineu.
Você pega Inácio de Antioquia, que também fala já da doutrina da Trindade, no século I, né? Século I, virada do século I para o II, que Exatamente. conheceu Paulo. Então, Por assim, isso que, por isso, por isso que a gente fala, professor, na sala de aula, que quando a gente está dando aula de teologia, estudando teologia, a gente não pode ignorar a história, porque não foram nas nossas igrejas que a teologia começou, nem a fé cristã, e nenhum de nós, professores, está inventando a roda, né? A gente só está repetindo o que a igreja vem mantendo há séculos e séculos. E sem isso não dá para a gente ter uma compreensão completa. correto. Assim, e a gente tem que desconfiar muito de alguém que vem inventar a roda. Se alguém chega hoje falando alguma coisa que as escrituras não falam, os pais da igreja não falaram, os reformadores não falaram, ninguém falou em 2000 anos, é no mínimo estranho. Então a gente tem que rejeitar. E o Pelican é categórico em relação a isso, né? Fala, ó, não está na tradição, não está nas escrituras, esquece. A gente tem que rejeitar. Então toda essa terminologia aqui, fala assim, mas por que que eu preciso de teologia e tal? Imagina o seguinte, hoje é fácil, a gente tem Bíblia, né? A gente tem Bíblia no celular, Bíblia em várias versões, você tem vários livros de teologia, seminários, toda uma tradição cristã de 2000 anos, muito bom. Você imagina se você vivesse um século II ou III, que Que é nada. os apóstolos não estavam vivos mais, para você tirar uma dúvida lá com Paulo, com João, não estava. Você não tinha a Bíblia impressa. A imprensa foi surgir só no século XV, com Gutenberg. Você tinha manuscritos. E mesmo assim, a maioria da população era analfabeta. Não sabia ler e escrever. Livro era caro. Ter o manuscrito, né, ter a Septuaginta, por exemplo, que é a versão grega do Antigo Testamento. Só reis, príncipes, pessoas muito abastadas que teriam. Então as pessoas tinham que ser ensinadas de forma mais simples possível. E a igreja, quando sai do meio judaico, ela vai ali para Antioquia, na Síria. Já em Atos 11 você vê isso. Atos 11. O cristianismo antioqueno, siríaco, é o cristianismo que vai chegar a nós, porque ali você vai ter Barnabé, Paulo, Lucas, Marcos. Então, ou seja, aquela comunidade, se você pegar 70% do Novo Testamento, foi escrito ali. Exatamente. O paradigma da graça que Paulo vai trazer muito melhor compreensão do que Tiago e Pedro, por exemplo, que tinham tendências judaizantes, nasce na Síria. E a Síria é um ambiente helênico, porque a Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Só ficava atrás de Roma e Alexandria. Então, quem vai cunhar o termo cristão, que aparece lá em Atos, né, foi a primeira vez chamados cristãos em Antioquia, quem vai cunhar esse termo foi o próprio Império Romano. Então foi um termo sociológico, porque o Império Romano olhava, ó, tem uma comunidade judaica ali, tem uma comunidade ali de religião de mistério, tem uma comunidade ali helênica, tem uma comunidade persa ali, que, né, E essa aqui é o quê? E isso é o essa quê? outra aqui é o quê? Tem judeu junto, tem judeu com grego junto, e romano junto, e persa junto, e siríaco junto. Eles falam de Cristo, Cristo, né? Então eles vão ser chamados de cristãos. Então, dali que vai surgir. E ali inevitavelmente vai haver um contato com o mundo helênico. O primeiro relato a gente pode ver claramente nas escrituras disso é Atos 17. Paulo está no Areópago, falando com quem? Filósofos helênicos, né? Epicureus e estoicos. Então Paulo está conversando com eles. E quando você chega século II, os apóstolos não estão mais aqui. Você quase não tem manuscrito. Então você, por exemplo, você está numa comunidade lá na Síria, por exemplo, que talvez conheça as cartas de Paulo, mas nem sabe quem é Mateus ou não sabe que é João. Eu, de repente, moro na Ásia Menor, moro lá em Esmirna, onde o João tem uma influência muito grande. Mas eu nem sei quem é Paulo direito, ou nem sei quem é Mateus. Então o pessoal tinha pedaços, pedaços. E as cartas circulavam, os evangelhos circulavam. Os canônicos, né, que vieram a ser considerados canônicos lá no século IV, e também os espúrios, né? Então você vai ter comunidades gnósticas, hereges, então você vai ter evangelhos gnósticos, escritos gnósticos, bispos gnósticos, igrejas gnósticas inteiras. Então, e o gnosticismo é uma mistura de judaísmo, platonismo, astrologia, zoroastrismo, uma mistura, e cristianismo também. Então, assim, a igreja, ela é colocada no mundo helênico, e você chega para um grego e fala assim, olha, só existe um Deus, você é um politeísta, você é um idólatra, você adora muitos deuses. Aí fala assim, tá bom, então quem é o seu Deus? Ah, meu Deus enviou seu filho. Ah, tá, então Deus é um só, né? Não, o filho também é Deus. Fala, então são dois. Olha a confusão. Então já começou aí, né? Então, se o pai é Deus, o filho é Deus, então você tem dois deuses.
Então você é Não, e politeísta também? E aí? o que é mais, exata, é isso que eu ia falar agora, né? Essa coisa de politeísmo no mundo greco-romano está tranquilo. O que não está tranquilo é dizer que é um Deus só. E você Exato. vê que talvez seja por isso, né? Aí você me corrija se eu estiver errado, professor, que no nosso ambiente sincrético, né, sul-americano, seja tão difícil também lidar com a doutrina da Trindade. Porque se você disser que são três, o cara entende melhor, aceita melhor, né? É. Porque isso tem aderência na nossa cultura. Com certeza, o cristianismo no Brasil sempre foi sincrético, né? Desde o início lá de 1500, lá com o catolicismo veio para cá, já era sincrético. Mas aqui, assim, então, o cristianismo ele está entrando, né? São várias igrejas. Já no Novo Testamento você vê várias igrejas na Ásia, Paulo escrevendo as igrejas da Ásia, a Éfeso, igrejas na Europa, Roma, Corinto. João também escreve 7 cartas à igreja da Ásia. Então você vê que o cristianismo está onde? Na bacia do Mediterrâneo, ali norte da África, Oriente Médio e parte da Europa. E o mundo é helênico. Então, quando o cristianismo sai de Jerusalém, a ordem de Jesus, vocês vão ser meus testemunhos de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? E você vê que Pedro não vai até os confins da terra, ele até vai para Roma e tal, vai para a Síria. Pedro foi bispo em Antioquia por 7 anos, mas Paulo vai ganhar um destaque, sem dúvida nenhuma, até pelo entendimento dele da graça, o entendimento dele de que não havia problema você lidar com os gentios, tanto que por isso que ele fala, né? Não me envergonho do evangelho, porque é a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, depois do helênico, né? Do helênico, é isso que ele está dizendo. Então o cristianismo está entrando no mundo helênico, e aí é inevitável o choque. Então o cristianismo ele vai se adaptar à cultura, onde ele vai entrar, e também vai influenciar a cultura. Sempre foi assim desde o começo. Então você não vai ter uma igreja, lógico que como corpo de Cristo, né? Como noiva, teologicamente, há uma igreja só, sem dúvida nenhuma. Mas, institucionalmente, culturalmente, socialmente falando, historicamente falando, nunca teve uma igreja só. Então você tinha várias igrejas, várias comunidades autônomas, uma interligada à outra, e isso ali na, na bacia do Mediterrâneo. E a gente vai ter 3 escolas principais de teologia que vão surgir e vão ser o berço de toda a teologia até hoje. Uma escola em Alexandria, no Egito, ou seja, norte da África, oriental, uma escola em Antioquia, na Síria, também oriental, e uma escola no Ocidente, que é em Cartago, norte da África, atual Tunísia. Veja, então, quantas pessoas falam assim, a Europa é o berço do cristianismo? Está falando uma grande besteira, né? Não é, porque o berço do cristianismo é o Oriente. Jesus era oriental, os discípulos eram orientais, os autores do Novo Testamento eram orientais, todos os judeus, menos Lucas, né, que uns dizem que era grego, outros dizem que era sírio, e os principais concílios ecumênicos da igreja, né? Nicéia 325, Constantinopla 381, Éfeso 431 e Calcedônia 451, que vão definir a base cristológica e trinitária, são no Oriente. Todos, tudo. A gente vê no início de Apocalipse, né? A igreja já está toda na Ásia, né? Já teve um deslocamento enorme, né? A Europa Ex- Exato. Então você vai primeiro ter, século, final do primeiro é, século já. então você vai ter alguns teólogos importantes em Roma, como Hipólito, Novaciano, mas não chegam perto de um Agostinho ou de um Tertuliano no norte da África. Não chegam perto dos pais de Capadócio, nem de Atanásio, enfim, nem de Orígenes, né? Que apesar de ter sido condenado no século VI como heterodoxo, né? Claro que ele falou um monte de besteira, mas não dá para negar a influência dele na história do pensamento cristão e Não tem como negar. não tem, né? O Jerônimo disse, né? Será que alguém leu tudo que Orígenes escreveu? Né? Escreveu cerca de 6.000 tratados, 6.000, e que sobreviveram 800 tratados. Então, assim, escreveu como poucos, né? E tem uma influência muito grande, inclusive, sobre Santo Agostinho. Agostinho foi influenciado por Orígenes também, que ele vai trazer o platonismo para cá, para o Ocidente. Mas voltando aqui para a questão teológica da Trindade. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que o cristianismo já nasceu agarrado, apegado e necessitado da filosofia. Não tinha outro jeito. O mundo é helênico. E aí você tem Oriente e Ocidente. Tanto que quando você estuda patrística, você estuda pais gregos e pais latinos. Não, Exatamente. não que só tivesse esse. Você tem pais, você tem uma igreja cópita, de língua cópita, você tem uma igreja etíope, já provavelmente primeiro naquele aquele eunuco lá de Atos 8, mas você tem uma igreja etíope até hoje forte, né?
Uma das Verdade. maiores comunidades luteranas fora da Europa é na Etiópia, né? É uma grande presença luterana na Etiópia até hoje. É, Armênia, a Armênia é o primeiro estado a ser oficialmente cristão em 303, olha isso, 10 anos antes de Constantino. Já era já oficialmente cristão, né? Então, mas assim, mas grosso modo, a gente vai ter no Oriente pais gregos e no Ocidente pais latinos. Nem sempre vão ser amigos, muitas vezes vão se atacar, né? Vai ter muita controvérsia, muito debate, mas isso tudo vai contribuir para a linguagem teológica. Então, Exatamente. então só para a gente entender, no Oriente, a principal filosofia que influenciou todos os pais gregos, sem dúvida alguma, foi o platonismo, neoplatonismo, né? Todos. Então você vai ver a teologia oriental falando de Deus como o sumo bem, né? O supremo bem. Isso é Platão, né? Você está em Platão. As Exatamente, exatamente. ideias, né? As ideias e tudo mais. O método alegórico, por exemplo, vai surgir também no Oriente, né? É, em Clemente de Alexandria e Orígenes, puxando de Fílon de Alexandria, ou seja, egípcio, né? O método alegórico de interpretação. E então, assim, e no Ocidente, a filosofia que vai influenciar mais o cristianismo ocidental é o estoicismo. Então, o próprio apóstolo Paulo tem alguns traços de estoicismo. Quando ele fala, eu sei ter fome, eu sei é, ter fartura, estou tranquilo, para mim tanto faz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem traços aí de estoicismo, com certeza, né? A ordem, quando ele fala aos Coríntios da ordem no culto, né? A ordem da profecia e tal, você vê que há um estoicismo forte. Então, o Império Romano prezava muito pelo quê? Pela ordem, pela unidade. Então, você vai ver, olha só que interessante, a doutrina trinitária no Ocidente enfatizando a unidade de Deus. E a doutrina trinitária no Oriente vai enfatizar a distinção das pessoas, A hierarquia, né? a hierarquia, né, a distinção das pessoas. O que que isso vai culminar? Vamos lá, as heresias vão surgir onde? Vão surgir nessas explicações. Lembrando que muitas das heresias não surgem necessariamente por má fé. A pessoa não, eu quero fazer uma heresia aqui para destruir a igreja. Não. Às vezes é entendimento, do cara, né? Se, Exatamente. se a gente for pegar hoje aí, pegar para muita gente, falar assim, ó, para muitos pastores, muitos líderes, né? Para assim, ó, escreve aí cinco páginas explicando a Trindade. Você fatalmente ia cair em umas heresias aí, sem querer, mas ia cair. Então, assim, por isso que a gente precisa conhecer a história para não repetir os mesmos erros. E conhecer Exatamente. e assim, a teologia, ela não nasce, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, Tertuliano, Agostinho, Orígenes, eles não estão assim, estou aqui sem fazer nada, eu vou fazer teologia. Não. A teologia sempre vai nascer de uma necessidade apologética. Ou seja, há uma provocação, há uma deturpação do ensino, há uma heresia e há uma reação. Não, opa, peraí, isso está errado. Isso aí é heresia, não é bem Por assim, isso, não. por isso que Lutero fala, né, que a teologia ela é existencial, ela tem a ver com o tempo, né, e passa pelo homem, ela é bíblica porque ela tem os pressupostos das escrituras, mas acima de tudo ela é dialética, né, cara? Ela tem que lidar e ela nasce exatamente dessa tentativa de lidar com as controvérsias, com as perguntas do próprio tempo, né, cara? Porque é o que você está falando, olha só. Olha como é difícil para o estudante hoje tratar de um tema que nasce num outro mundo, né, do qual ele nem tem Sim, acesso, né? sim. Um outro contexto social, sociológico, como você falou, filosófico, Uhum, histórico. Sem levar isso em conta, a chance da gente errar, da gente falhar, é 100%, porque você com, vai com partir certeza. de uma, né, vai partir de uma análise totalmente fora, né, totalmente É, desapropriada. do nada, né? Enfim, os evangélicos no Brasil carecem muito, né, de confissões, né? Essa é uma ideia simplista, né, que só a Bíblia, né? Só a Bíblia, só as Escrituras, uma ideia muito simplista que é perigosa. Só a Bíblia, então você vai interpretar do zero. Então despreza Agostinho, despreza Tertuliano, vai- Exatamente, vai despreza tudo. interpretar sozinho, vai interpretar Ah, sozinho, vai dar uma né? chuva de heresias, com certeza. Não, isso que você falou é muito legal, cara, porque essa coisa, não, a Bíblia basta, você vê que por trás dessa fala não há um amor pela Escritura, né? Por trás dessa fala o que você tem quase sempre é falsa piedade, né? Não, não Com é, certeza. não é um grupo que, nossa, nós amamos a Escritura acima de tudo, não é isso que está acontecendo, né? Ou São preguiça mesmo, caras, né? Ou preguiça mesmo, né? ou é preguiça, Que o cara ou nem leu são a Bíblia, caras. nem metade da Bíblia.
Ou é preguiça ou são caras que estão rejeitando a história, rejeitando a teologia, tipo assim, não, a É, gente se vira aqui sozinho, né? orgulho, né? Chega a ser soberba isso, né? É muita arrogância, né? Exatamente, Porque assim, mas exatamente. os caras estão lidando aqui com coisas muito complexas. A né? palavra Trindade vai surgir primeiro com Teófilo de Antioquia, não com Tertuliano. Muita gente acha que foi Tertuliano, não foi. Foi Teófilo de Antioquia, que era um pai grego, né? Ou seja, era um bispo siríaco. Então ele vai usar a palavra trias no grego, que é trindade, triunidade. Mas quase ali, quase junto, né? Quase juntinho dele, Tertuliano vai usar esse termo pela primeira vez na língua latina. Aliás, Tertuliano inaugura a teologia ocidental. Então, assim, é muito interessante isso, né? Que assim, nossa teologia, ela é norte-africana e asiática, o berço, não eurocêntrica. Aí você vai ver livros de história da igreja, livros de teologia eurocêntricos, ou americanos, a maioria, né? A maioria, no Brasil, a maioria é A americana. maioria. E aí vai ter um monte de besteira, um monte de coisa errada. Um monte de Não, coisa aí errada. eu não posso deixar de dizer aqui, professor, que os alunos precisam também perceber que na teologia também tem esse olhar colonialista, né? Então vem o Aham, europeu, né, o colonizador, vem o americano, o colonizador, ele é de cima, não, vocês aí aborígenes, né? Vocês aham. pobres mortais não sabem nada, né? Nós vamos ensinar vocês. Mas eles não têm condição de ensinar porque não vem de lá, né, cara? Não vem. É claro que na Idade Média é inegável o papel da Igreja Católica na Europa, né? A Com criação da certeza. universidade, dos hospitais, da própria manutenção, né, pelos monges, né, dos manuscritos, né, da Bíblia e filósofos e tudo mais. É inegável isso, né? Mas não vem de lá, o berço não é lá. Então, assim, o Tertuliano vai usar pela primeira vez esse termo trindade. Como? Do nada? Não. Uma das primeiras heresias trinitárias foi conhecida como monarquianismo. Lembra que eu falei agora há pouco que a ênfase no Ocidente era na unidade. E Então, no Oriente era a hierarquia, a distinção das pessoas, nem tanto a hierarquia, mas a distinção, a tá? distinção. Aí no Ocidente, como a ênfase é a unidade, Noeto de Esmirna, veja, oriental, mas um discípulo dele vem para o Oriente, porque o Noeto de Esmirna ele acabou sendo expulso pela própria igreja dele, que é o herege. Mas um discípulo dele vem para Roma, tá? Vai para a Europa, para Roma, e vai espalhar a heresia. E um tal de Praxis, que não se sabe nada sobre ele, a menos que Tertuliano escreveu contra ele um tratado, ele vai ensinar que Deus, o Pai e o Filho e o Espírito são um e o mesmo. Ou seja, é um só Deus. Lembra da unidade? Um só Deus. Sim. Então, Deus é o Cristo é o Pai desceu, o Pai nasceu da Virgem, o Pai morreu na cruz. Ou seja, acabou com a distinção, né? Tanto que essa absurda, essa ideia absurda, antibíblica, né? Você vê vários textos, Jesus orando ao Pai, se referindo ao Pai como outra pessoa, né? Enfim, assenta-te à minha direita, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, enfim, tem vários textos de distinção, né? Chamado de distinção na Bíblia, do Pai e Filho. Não estamos nem falando do Espírito Santo ainda. Mas Praxis vai cair nesse erro e Tertuliano vai escrever contra ele. Nesse escrito contra ele, que é um tratado contra a Praxis, ele vai usar pela primeira vez na história ocidental o termo trindade para se referir à divindade. O erro de Praxis caiu também numa coisa chamada patripassianismo. O que é patripassianismo? Patri, pai, passianismo, paixão, sofrimento, né? Ou seja, se o pai foi quem desceu, o pai morreu na cruz, então o pai sofreu junto. E a gente vê essa heresia evocada e ressuscitada no livro que virou filme, A Cabana, que muito crente foi ver, né? É E verdade, é tá lá, verdade. essa heresia tá lá, assim, várias heresias cristológicas até o século IV estão na cabana. Então, assim, a pessoa vê a cabana em 2 horas, é heresia, vai ter que fazer um seminário inteiro para tirar da cabeça as heresias, então, assim, né? Todo o desenvolvimento doutrinário da Trindade, ele vai ser desenvolvido como uma apologética, como uma resposta, tanto ao mundo pagão, quanto às heresias de dentro da igreja. Então, Noeto de Esmirna, por exemplo, era um presbítero da igreja. Praxis da igreja. Então, assim, quase todos os hereges eram bispos, eram presbíteros, eram Isso líderes, aí, eram isso teólogos, aí. quase todos. Mas vai ter também ataques de fora, né? Mas a maioria é dentro, né? E aí a igreja vai ter que, é uma vacina, ela vai ter que criar
um corpo, né, de doutrina ortodoxa para responder a esses desafios aí. Bom, essa é a Nossa, mestre, introdução. olha, já tô com a cabeça pegando fogo e esperando o próximo encontro. Espero que você que esteja assistindo tenha gostado. Se prepare aí que tem muito mais desse tópico. É só um tópico da teologia, que é a doutrina da Trindade. Obrigado, professor. Até a Não, próxima. eu que agradeço. Até.